Nessa sessão estudaremos a figura bíblica Jacó. Essa é a descrição do nascimento de Jacó, encontrada em Gênesis capítulo 25. E o Senhor disse a ela, a Rebeca: há duas nações no seu ventre, dois povos serão separados do seu corpo, um dos quais será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado com sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. A história de Jacó envolve muitos capítulos no livro de Gênesis, assim como a história de Abraão. Esses capítulos englobam cerca de 20 anos na vida de Jacó. Tomamos a narrativa do capítulo 32. No 9º versículo, Jacó está orando e ele diz: Deus e meu pai Abraão e de meu pai Isaque, ó Senhor que me dissestes, torna a tua terra e a tua parentela e fartei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú. Porque eu temo que, porventura, não venha ele e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó foi deixado só e lutou contra ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse: não te deixarei se não me abençoares. E o varão perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então ele disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e como um homem prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: qual é o seu nome? E ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali mesmo, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Novamente a história de Jacó, encontramos aqui uma grande verdade. Uma verdade que Deus quer nos mostrar. Deus quer muito que aprendamos sobre a fé. Então ele nos dá todos esses capítulos sobre a história de Abraão. Mas Deus tem mais coisas a ensinar sobre a fé. E por isso ele nos dá todos esses capítulos sobre a história de Jacó. As chaves da verdade que Deus queria nos ensinar através da vida de Abraão estavam nos altares que ele construiu. Agora, as chaves das verdades que Deus quer nos ensinar parecem estar centradas sobre o nome de Jacó. Jacó nasceu gêmeo, e diz a história que ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Isso mesmo. Por isso ele recebeu o nome de Jacó, que significa aquele que se apropria de bens alheios. Ou talvez alguém que sempre gosta de passar a perna nos outros. O seu nome realmente nos fala sobre o próprio homem, porque já que ele continuou no mundo e cresceu nesse mundo, ele era realmente alguém que estava passando a perna nos outros. Haviam 2 coisas na casa de Jacó que eram dignas de se ter: um direito de primogenitura. Segundo Jacó, havia se apoderado das 2 que eram direito de primogenitura e uma bênção. O nome dele foi muito bem dado. Aquele que passa a perna, aquele que se apropria dos bens alheios. Francamente, eu me identifico com Jacó porque eu passei a perna em muita gente. Ouça, eu cresci em uma grande família, eram 13. E crescer em uma família com 13 faz de você um sobrevivente, não? Então, vez por outra, tinha que passar a perna em algum irmão. Isso não era fácil. E por ser realmente um Jacó, então, eu me identifico com esse homem da história. Bom, mas essa história é muito interessante. A história do nascimento de Jacó. Deus estava falando de Esaú e Jacó antes deles nascerem. Não sinta pena de Esaú. As Escrituras dizem que Esaú era um homem profano. Ele não ligava para sua primogenitura e também não dava importância para as coisas espirituais. Esaú é o perfil do homem secular. Os descendentes de Esaú se tornaram os edomitas.
Aprenderemos mais sobre eles quando estivermos estudando o livro de Obadias. Eles moravam naquela área hoje conhecida como Cidade de Pedra Vermelha. Os edomitas viviam em cavernas. Eles costumavam atacar comboios ou caravanas que passavam por aquela área do deserto ao sul de Jerusalém. Assim, eles poderiam fugir para suas cavernas que ficavam nos penhascos. Eles usavam cordas que eram puxadas para dentro das cavernas. Eles acreditavam que eram indestrutíveis. Eles costumavam se juntar aos exércitos que iam saquear Jerusalém. Os povos que vieram de Esaú eram inimigos mortais de Israel. Não sinta pena de Esaú. Já que Deus é Deus, ele conhece tudo. Quando Deus olhou dentro do ventre de Rebeca, ele já sabia o que viria daqueles dois gêmeos. Deus não tem qualquer tipo de surpresa. Sabendo do que iria acontecer, Deus nos diz: Eu amo Jacó, mas eu odeio Esaú. Quando estudamos a história de Jacó como um registro biográfico, o foco da história é a palavra graça. Com história, talvez vamos olhar assim. Pela história de Abraão aprendemos sobre a fé. Na história de Jacó aprendemos sobre a graça. A palavra graça significa o favor e a bênção de Deus, que eu e você não merecemos. O que é interessante em Jacó, já que ele é realmente um homem que passa a perna nos outros, ele pensa que toda a sua bênção vem de Deus, porque ele é uma pessoa assim. Mas o Novo Testamento nos diz que Jacó não conseguiu toda aquela bênção porque ele era muito bom em enganar e tomar as coisas das pessoas, mas sim, de acordo com o seu Novo Testamento, por causa da graça de Deus. Antes do nascimento de Jacó, já era um plano de Deus dar todas aquelas bênçãos a Jacó. Nessa história de Jacó, a verdade que Deus está compartilhando conosco é realmente o que podemos chamar de crise de identidade. A Bíblia usa a palavra pessoa de várias maneiras. Ela nos diz que temos grandes problemas quando somos opostos a nós mesmos e quando vamos contra esta exclusividade que é de cada um. De acordo com a Bíblia, o que devemos fazer é recuperar nós mesmos. Segundo Jesus, a última coisa que nós devemos fazer no mundo é perder a nós mesmos. Quando o filho pródigo decide voltar para casa, é dito: então, caindo em si, ele resolveu voltar. Você conhece. Deus quer que descubramos essa única individualidade que Ele planejou para cada um de nós. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os primeiros 2 versículos. Isso é chamado de a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus para você e para mim. Quando pessoas não entendem isso, muitos a chamam de crise de identidade. E é isso que a vida de Jacó ilustra, uma crise de identidade. Alguns psicólogos costumam dizer que se você tem 3 filhos e há um intervalo muito pequeno entre os nascimentos, 1 ano ou 2, por exemplo, a dinâmica de suas pequenas personalidades se formarão de acordo com as suas posições na família. Por exemplo, dizer que o primeiro irá sempre manipular os outros porque cresceram juntos. E então, esses manipuladores serão excelentes executivos. Já que eles sempre manipularam, fizeram as coisas acontecerem. Suas personalidades se formam em torno disso, e eles se tornam executivos. Eles passam a vida dizendo às outras pessoas o que fazer. Acredita-se que o segundo, para escapar do primeiro, se torne manobrista. Ele sempre tentará escapar do manipulador. Então ele se tornará um excelente manobrista. As crianças que nascem segundo nascem para serem excelentes advogados, diplomatas, negociadores. Pessoas que sabem o jogo de cintura, como manobrar a vida. A terceira criança, eles dizem, fica presa entre o fogo cruzado no meio do manipulador e do manobrista. Ele fica tão frustrado que ele começa uma batalha. Ele atravessa na marra as situações. Essas pessoas se tornarão excelentes militares ou grandes jogadores de defesa, aqueles que adoram derrubar os atacantes. E se houvesse uma quarta criança, você consegue adivinhar como ela seria? Bom, de acordo com os psicólogos, ela seria misturada das 3. Seria uma mistura das 3. Parte de manipulador, parte de manobrista, parte de lutador. A história de Jacó conta que quando os gêmeos nascem, especialmente o que nasce segurando o calcanhar do outro, ele é um pouco de tudo. Ele é um manipulador, manobrista,
lutador e tal. Esse é o Jacó que encontramos nas Escrituras. Nós vemos ele manipulando Esaú e seu pai. Nós vemos ele manobrando. E nós o vemos lutando. E é por isso que ele pensa ter recebido a bênção de Deus por ser um manipulador, manobrista e um lutador. Mas Deus continua tentando chegar a ele. Se lermos a história de Jacó, começando no capítulo 25 até o capítulo 32 em diante, descobriremos que Deus sempre está tentando chegar a Jacó e dizer a ele: Jacó, você não vai abrir os olhos e ver que eu estou trabalhando na sua vida. Há 3 tipos de visões que devem ser tomadas da vida, que realmente nós temos que aprender. 1. Devemos olhar para cima. Nessas histórias biográficas nas Escrituras, note que às vezes Deus leva um bom tempo para fazer com que essas pessoas olhem para cima, ou seja, olhem para Deus. Eles devem olhar para cima toda vez que eles estiverem procurando resolver suas crises de identidade. Entender que Deus os fez e foi Deus quem os planejou. Eles nunca encontraram quem eles realmente são, ou o que eles são, ou para onde estão indo, sem olhar para cima. Segundo, a segunda visão que temos que tomar, se realmente seremos a pessoa que Deus quer que sejamos, é esta. Devemos olhar para dentro. Há certas coisas sobre nós mesmos que Deus quer que saibamos. Então, todo mundo que olhar para cima, para Deus, estará sempre olhando para dentro. As pessoas que olharam para cima e que realmente olharam para dentro, estão preparadas para olhar ao redor, ver como se relaciona com as pessoas e se tornar parte da solução e uma parte da resposta de Deus. 3. Para ensinar Jacó a olhar ao redor, Deus deu a ele alguns relacionamentos. Jacó é aquele que passa a perna nos outros. Esse é o problema dele. Qual é a cura que Deus tem para uma pessoa assim, hein? Essa é a cura favorita de Deus. Então Deus põe Jacó com seu tio Labão por 20 anos. Vamos deixar esse estudo da vida de Jacó para o próximo programa. 3. Mas eu gostaria de propor um desafio. Enquanto você aplica o que aprendemos sobre a vida de Jacó, eu peço a você que faça o mesmo. Faça essas perguntas. Você já experimentou um encontro espiritual em sua vida, quando você de fato e realmente estabeleceu o seu olhar para cima? Ou será que você olha para Deus como sua única esperança e fonte de graça? Então, você já olhou para dentro, até que você tenha enxergado o que Deus quer que você veja.